Olá, eu me chamo Aurélio e eu sou profissional da dança de salão. Eu danço há pelo menos 16 anos e atuo profissionalmente no mercado da dança há pelo menos 13 anos. E eu estou fazendo esse vídeo aqui para contar um pouquinho da contribuição que o Cleidson Diniz teve na minha jornada como profissional da dança. O Cleidson me fez virar algumas chaves muito importantes e ele também me fez mudar um pouco o meu mindset, né, minha mentalidade para alguns pontos ali que estavam meio cegos para mim. E isso engrenou a minha carreira de uma maneira que eu gerei resultados bem expressivos, assim, aqueles resultados que eu sempre sonhava ter, mas não conseguia ter porque eu não sabia o motivo. E antes de eu falar um pouquinho dessas chaves que ele me fez girar, eu vou contar para você primeiro um pouquinho como era o meu olhar para a dança, né? Como era a minha vida antes, né, desse contato com o Cleidson. Eu sempre trabalhei muito, né, com a dança, né? Sempre trabalhei de média 10 a 12 horas por dia, sem folga, sem feriados, sem férias, né, sem fim de semana, sempre trabalhando muito e eu acreditava piamente que eu devia entender de tudo um pouco da dança, né? Eu devia fazer diversas modalidades, eu devia receber trabalho de 15 anos para coreografar casamentos, para coreografar crianças. Eu também precisava entender um pouco sobre outros gêneros, né, da dança, como dança contemporânea e tal. Eu sempre achei que eu deveria saber de tudo um pouco para conseguir deslanchar na minha carreira, né? Porque qualquer trabalho que aparecesse, se eu soubesse trabalhar com aquilo, eu, né, tinha mais uma oportunidade ali de aumentar minha renda e, consequentemente, reinvestir ali na dança e melhorar, né? E por conta disso eu trabalhava bastante, como eu já disse, né, de 10 a 12 horas por dia. E eu fazia, inclusive, muitos trabalhos que eu não gostaria de fazer, como eu tinha muitas aulas particulares, aula particular nunca foi algo que encantou os meus olhos, de ter ali o meu contato com uma única pessoa. Eu sempre gostei de dar aula para turmas, né, para eu conseguir dialogar, conversar, as pessoas interagirem entre si. Eu sempre gostei também de dançar muito, e por conta disso eu geri uma companhia de dança, né? O meu intuito realmente era dançar, me apresentar, e acabei criando a companhia de dança, acabei escrevendo editais, né? Me envolvendo com esse tipo de trabalho, e isso consumia verdadeiramente assim, o meu tempo, né? Mais do que eu gostaria que consumisse. E o que me frustrava é que, por mais que eu trabalhasse muito, muito, né? Várias horas por dia, 10, 12 horas, eu não conseguia ter os resultados que eu sonhava ter, né? Que eu acreditava que eu poderia ter mediante o esforço que eu tinha. E chegou até um ponto de eu pensar em desistir da dança, né? Porque eu investia muito, não era por falta de investimento, não era por falta de vontade que as coisas não davam certo, né? Era por falta de chaves que não tinham virado. Eu sempre acreditei no aprendizado continuado, eu sempre investi muito na dança, viajei todo o Brasil para fazer cursos, participar de congressos, participar de palestras, viajei para o exterior também várias vezes, não foi só uma, duas, três, várias vezes, só poder estudar também, e sempre com investimentos altos, né? E eu sempre ensaiei muito, acordava cedo, dormia tarde, alongava, treinava várias coisas, sempre performei muito bem no nível de dança, mas ainda assim eu não conseguia ter os resultados que eu gostaria de ter, e isso realmente, realmente me frustrava muito. E foi aí que eu felizmente consegui encontrar o Cleidson, e ele, né, deu uma reviravolta aí na minha carreira como profissional da dança, e virando a primeira chave, que foi a chave do foco. Como eu fazia muitas coisas, não tinha como eu ser muito bom em uma coisa específica, né? Eu era um pouquinho bom em todas as modalidades, né? Um pouquinho bom coreografando, um pouquinho bom dando aula, um pouquinho bom performando em vários ritmos que eu dançava. E a primeira coisa que eu acabei fazendo foi me gerando essa pergunta: o que é que eu verdadeiramente quero fazer? O que é que realmente encanta-se o meu coração? E aí foi que eu descobri que eu gosto de dar aulas coletivas, dar aula para muitas pessoas, né? Observar muitas pessoas se desenvolvendo, interagindo entre si. Eu também gosto muito, percebi que eu gostava muito de dançar, mas as apresentações que eu estava fazendo não era para o público, para o meu público-alvo, que era o público de alunos, de pessoas que querem aprender a dançar. Eu estava criando coreografias e fazendo exibições para pessoas que eram profissionais da dança, que não era o meu público-alvo, né? E eu estava meio que dando um tiro no pé, porque não era esse público que dava o retorno financeiro que eu gostaria de ter. E por conta desse foco, né, eu consegui deixar de dançar alguns ritmos, ou pelo menos abandonar eles profissionalmente, para conseguir focar em apenas três ritmos que realmente me faziam bem, que era o forró, a salsa e o tango. Eu também consegui focar
mais nas aulas coletivas, que era aquilo que eu gostava de verdade. Eu dava aula em diversos cantos na cidade e consegui me concentrar em um único canto, né? Isso me reduziu bastante meu gasto de energia me deslocando para diversos cantos da cidade. Eliminei também as aulas particulares, pelo menos aí grande parte das minhas aulas particulares eu deixei para conseguir me concentrar nas aulas coletivas. E isso fez com que eu reduzisse muito a carga horária de trabalho, né? E por incrível que pareça, eu passei a ganhar muito mais do que o que eu ganhava antes. Eu passei a ter muito mais alunos, eu passei a oferecer um trabalho de excelência, né, um serviço de excelência para os alunos que me buscavam. E esses próprios alunos, por estarem muito satisfeitos, por eu sempre entregar mais do que o que eles estavam esperando, eles passaram a chamar mais e mais pessoas. E hoje toda turma que eu abro é um sucesso, né? Ela está lotada, está sempre cheia. Antigamente eu me recordo de ter em 7 turmas em locais diferentes da cidade, né? 7 aulas diferentes ao longo da semana. Eu tinha uma média de 40, 45 alunos, juntando todas as turmas. E hoje eu tenho aí centenas de alunos com apenas 6 turmas. Eu não tenho mais, tenho uma turma a menos, trabalho bem menos, me desloco bem menos, me canso bem menos e ganho pelo menos o dobro do que eu ganhava trabalhando 12 horas por dia. E outra chave que o Cleiton me fez virar foi a chave da metodologia de ensino. Metodologia que, para mim, né, é diferente de didática. Né? Não era falta de didática para mim, não é que eu não soubesse ensinar, né, os passos, ensinar as movimentações. Né? Eu só não tinha muito claro para mim o percurso metodológico que o aluno tinha para facilitar a vida dele. Né? Saber qual era a figura 1, a figura 2, a figura 3, a aula 4, a aula 5, a aula 6, saber a ordem das coisas, né? Ter um plano claro ali, estratégico para facilitar ainda mais a vida do aluno, para que ele consiga desenvolver num espaço de tempo menor e mais satisfatório para ele, né? Para que ele se sinta dançando o mais rápido possível. E com essa chave que virou, ele me compartilhou comigo um modelo que ele tinha de um dos ritmos que ele trabalhava, e eu achei incrível aquele modelo que ele tinha. Nossa, que bacana, por que eu não pensei nisso antes? Era uma coisa tão simples que era quase que óbvia ali, estava ali na minha cara e eu não conseguia fazer porque faltava virar essa chave, né? De que a ordem dos fatores, nesse caso, altera assim o resultado do aluno, né? Então ele compartilhou isso comigo, eu apliquei, os meus alunos adoraram, e aí o que foi que eu fiz? Eu passei a replicar aquilo em outros ritmos, né? E funcionou aquele modelo, né? Não com os mesmos passos, óbvio que cada ritmo tem a sua peculiaridade. E aí, com o tempo, com fazer daquilo, eu fui colocando também um pouco da minha cara naquela maneira de fazer, e o resultado está cada vez mais satisfatório, e cada aula que passa eu tentar aprimorar um pouco mais, né? Baseado nesse modelo inicial, e os resultados são, assim, fantásticos, são incríveis, realmente. Eu estou muito, muito feliz com os resultados que eu estou tendo. E não estou satisfeito ainda, porque agora eu vislumbro patamares ainda maiores, né? Porque agora, uma vez que eu vi, né, eu não posso mais dizer os resultados acontecendo. Então, eu acredito que eu posso ir muito mais além. E eu sou muito grato ao Cleiton Diniz por ter contribuído tanto assim na minha carreira, né, com essas chaves que ele me fez virar. E acredito que daqui para frente eu vou ter ainda muito, muito mais alegrias, muito mais desafios também, mas agora eu estou com um olhar diferente para poder superá-los. E o mais bacana de tudo isso é que hoje eu consigo ter bem mais tempo para poder visitar minha família, que era algo que era raro para mim, porque uma pessoa que trabalha 12 horas por dia, trabalhava 12 horas por dia, chegava em casa exausta, né, e não tinha muito tempo para muita coisa. E especialmente quem trabalha com dança, trabalha com o corpo, né, então exige um pouco mais ali do físico. E hoje eu já consigo ter apenas 6 turmas ao longo da semana, consigo existir de dança, que era algo que não era possível para mim na época, eu apenas sobrevivia de dança, hoje eu consigo existir, consigo ter bastante tempo para poder tocar um projeto em paralelo, consigo lá estar um pouco mais junto ali dos meus entes queridos, enfim, são muitas alegrias. Eu queria deixar aqui o meu agradecimento ao Cleiton, por ele ter contribuído na minha carreira tão grandiosamente, certo? Por ter compartilhado esse conhecimento, não ter omitido esse conhecimento para si, tá ok? É isso aí.